É uma grande alegria receber para uma entrevista, um diálogo, nosso editor internacional, José Reinaldo Carvalho, por várias razões. Primeiro, porque ele é um grande especialista no tema que a gente vai debater, que é o tema da China, que desperta cada vez mais interesse. E também porque Zé Reinaldo completa 70 anos nessa quarta-feira, dia 16 de abril, é isso? Então o Zé Reinaldo agora a efeméride é o Zé Reinaldo, 70 anos. Zé, antes de mais nada, parabéns aí pelos seus 70. Obrigado, Léo. Para mim é uma honra estar aqui no estúdio da TV 247. Belo estúdio, bela estrutura. É um prazer estar aqui contigo e falando para o nosso público sobre esse tema que é palpitante e de fato desperta grande interesse. E muito obrigado pela homenagem. Exatamente. Bom, a entrevista é uma entrevista gravada que vai ser exibida provavelmente na sexta-feira, dia 16 de abril. Então, mas já fica aqui a homenagem, quem quiser mandar saudações ao Zé Reinaldo, a gente vai render todas as homenagens ao nosso grande editor. Sexta-feira, 18. Sexta-feira, 18, exatamente. Quarta-feira, 16, exatamente. Mas quarta-feira que é a data dos 70 anos. Zé, falando sobre China, né, o que a gente mais vê hoje no YouTube, nas lives e tal, um monte de gente falando, um monte de especialistas, novos especialistas em China, pessoas se interessando, youtubers americanos viajando para a China. Quer dizer, é um interesse crescente. Quer dizer, eu acho que parece que chegou para o mundo a constatação de que a China, de fato, ou já é ou será a maior economia do mundo. Como é que você vê esse interesse crescente pelo tema China? Muito bem, eu vejo esse interesse porque há uma percepção generalizada de que a China emerge como a grande força do século XXI. De fato, está vocacionada a ser a principal economia mundial e acha que, por decorrência, a principal potência mundial. A novidade é que não é uma potência imperialista, é uma potência que ocupa um lugar na economia, na política e na história, em função de promover, como os próprios chineses propõem, o desenvolvimento compartilhado, a prática do multilateralismo como método por excelência de exercício da política internacional e, obviamente, o exercício do direito sagrado do povo chinês ao desenvolvimento. E, como corolário de tudo isto, a paz mundial. Então, a gente espera que a China, ao se transformar nessa grande potência, cumpra também esse papel estabilizador, equilibrador e pacifista na ordem mundial. Nesse sentido, então, você enxerga a China, né, Zé, como uma esperança para a humanidade, né? Quer dizer, depois de um século aí de guerras, de tantos conflitos, quer dizer, você vê a China como uma potência da paz, né? Como você coloca. Eu vejo a China como uma potência da paz desde que se iniciou o processo de construção do socialismo e a China, a partir de 1949 e em meados dos anos 1950, quando a China lançou os chamados 5 princípios da coexistência pacífica, aliás, está fazendo 70 anos agora, em abril também, foi abril de 1955, houve a famosa conferência de Bandung, que foi a grande conferência dos países subdesenvolvidos em vias de desenvolvimento. Foi nessa altura que o então primeiro-ministro da China e responsável pelas relações externas lançou os famosos 5 princípios da coexistência pacífica. E entre esses princípios, o deles, a China extraiu um binômio que se transformou numa palavra de ordem da sua política externa: paz e desenvolvimento, que são 2 aspectos da existência dos povos que são indissociáveis. Sem desenvolvimento, os povos tendem a se dilacerar e, portanto, isso gera conflitos, e sem paz não haverá o desenvolvimento e não haverá uma história virtuosa para os povos e a sua convivência. Quem era o ministro das Relações Exteriores? Era Zhou Enlai. Zhou Enlai, exatamente. Era primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores. Figura espetacular na história chinesa. Mas você então, completando 70 anos, você é do ano de 1955. Exato. A Revolução aconteceu em 1949, poucos anos antes disso. Quando que você começa a se interessar pelas ideias socialistas, pelas ideias comunistas e pelo tema China? Bom, as ideias comunistas, já no início dos anos 1970, no ano exato de 1972, eu ingressei nas fileiras do Partido Comunista do Brasil. E dele não me retirei até hoje, continuo sendo membro do partido, ocupo
funções importantes no partido. Então foi então que eu, nessa altura, que eu mantive contato com as ideias comunistas, e na época o PCdoB se orientava muito nas suas relações internacionais pela amizade com a China. Até foi caracterizado de maneira um pouco, eu acho que indevida, mas foi caracterizado como um partido maoísta, porque o PCdoB se reivindicava como marxista-leninista, mas considerava naquela época que o Mao Tse-tung era a grande figura, o grande líder do movimento comunista internacional, e os documentos do Partido Comunista da China, e especificamente os escritos de Mao Tse-tung, eram muito utilizados pela propaganda socialista do partido. Então ele foi caracterizado assim. Então aquela militância que ingressou nas fileiras do partido nos anos 70 era muito atraída pelos valores do socialismo na China. Quer dizer, você foi um maoísta, então, de certa maneira. Nesse sentido, assim, que atribuíam ao partido, sim. A gente acompanhava muito os escritos do Mao Tse-tung, o famoso livro vermelho do Mao Tse-tung era uma referência, e vários outros escritos do Mao. Ele tem uma obra teórica, filosófica e até poética vastíssima. Então, é uma referência clássica do movimento comunista internacional. Seria muito interessante editar no Brasil, né, na verdade, editar ou reeditar, trazer novamente nesse contexto. E aí eu queria trazer exatamente, quer dizer, esses questionamentos para você. Bom, o Mao é uma figura que não é exatamente unanimidade, né? Quer dizer, quando se analisa a questão do sucesso chinês. As pessoas falam muito, não, o Deng, quer dizer, como grande arquiteto do desenvolvimento chinês, o Deng Xiaoping, mas nem sempre com a mesma visão a respeito do Mao, né? Tem pessoas que falam que o grande salto para frente teria sido um grande fracasso. Como é que você avalia a figura do Mao e o papel dele na construção desse sucesso chinês? Bom, o Mao Tse-tung liderou o primeiro período da construção do socialismo na China. E esse primeiro período foi marcado, como a literatura socialista chinesa e os documentos do Partido Comunista afirmam, foi marcada pelo lançamento das bases econômicas e políticas do socialismo. Então, a construção do socialismo, vista como um processo histórico muito amplo e de longa duração, ela tem em Mao Tse-tung a figura que liderou o lançamento das bases econômicas e a estrutura básica do sistema político da China, além de ter sido o grande ideólogo que elaborou uma série de teorias que até hoje são vigentes do ponto de vista filosófico e dos princípios. Agora, realmente houve um período em que a ideologia dominante do Partido Comunista da China foi muito voluntarista e muito desligada da realidade objetiva. E isso levou o partido, e no caso Mao Tse-tung, que era o principal responsável, a cometer determinados erros. Esses erros principais foram, no plano econômico, você mencionou, uma etapa chamada o grande salto à frente, que era uma pretensão de construir o socialismo plenamente e até chegar ao comunismo de maneira abrupta, a curto prazo, quando a história já tinha demonstrado que isto não era possível. Porque sem que houvesse as bases materiais para isso, né? Exatamente, porque o socialismo carece, as relações de produção socialista carecem do desenvolvimento pleno das forças produtivas. Isso não se faz de maneira abrupta. Então esse foi um erro. O outro erro foi a condução de um processo que durou uma década, chamado a Grande Revolução Cultural Proletária, onde houve realmente uma luta fratricida no interior do partido, no interior da sociedade, uma luta realmente dilacerante, e isto causou atrasos, causou muitos retrocessos, causou muitas fragmentações na sociedade. E durante essa luta da Grande Revolução Cultural Proletária, assim chamada, havia, portanto, um embate entre aqueles que se diziam os marxistas-leninistas verdadeiros e os maoístas verdadeiros contra os que eram chamados de revisionistas. E entre esses que eram chamados revisionistas estavam lideranças importantes que tinham acompanhado Mao Tse-tung na Revolução e naquela primeira etapa. Cito aqui, por exemplo, Liu Shaoqi e o próprio Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping fazia parte da velha guarda maoísta e da velha guarda revolucionária. Houve divergências entre Mao Tse-tung e seus seguidores mais ortodoxos e o Deng Xiaoping. Mas
essa geração de dirigentes comunistas, a partir do momento em que Deng Xiaoping aparece como a principal liderança e começa a promover as reformas, a reforma e a abertura em dezembro de 1978, portanto, 2 anos após a morte do Mao, que ele morre em setembro de 76, essa geração nunca negou o papel do Mao Tse-tung, fez críticas, mas nunca negou. Mas antes de falar sobre isso, Zé, você mencionou a Revolução Cultural. Você não enxerga nenhum mérito na Revolução Cultural? Eu acho que tinha méritos também, porque, veja, ali era um espírito revolucionário, era o espírito de impedir que o processo revolucionário chinês se perdesse. Era a vontade, a decisão e a determinação de não permitir que a China voltasse a ser um país dominado pelo imperialismo, voltasse a ser um país dominado pelo capitalismo e, portanto, isso representaria um retrocesso histórico. Então tinha esse mérito, mas provavelmente cometeram erros metodológicos importantes, porque havia uma radicalização, um sectarismo, e a literatura histórica do Partido Comunista da China registra isso. Inclusive, na avaliação do Mao Tse-tung, eles dizem que a avaliação do Mao Tse-tung é essencialmente positiva, mas com esses senões. Então, tem gente na China que diz assim, cometeu 70% de acertos e 30% de erros. Mas a figura dele sempre é cultuada. E como é que, por exemplo, uma classe social se impõe sobre a outra sem uma revolução cultural? Bom, é que a revolução cultural também, tal e qual a construção econômica do socialismo, eu acho que a história também mostra que ela precisa ser conduzida progressivamente. Não é possível você vencer todos os preconceitos do passado, de uma sociedade que foi feudal, que foi também dominada por potências coloniais ao longo de muito tempo. Não é possível você extirpar os valores feudais, burgueses, individualistas, de um só golpe. E tampouco é possível implantar a nova cultura socialista, que se chamava cultura proletária, em confrontação com as aquisições culturais da própria humanidade. Então não se pode, sob o pretexto de dizer eu vou implantar aqui a nova cultura socialista, afirmar que toda a música que foi produzida no Ocidente e também na China até então eram elementos de degenerescência burguesa. Uhum. Então se dizia que proibiu-se, por exemplo, a execução das obras do Beethoven. Também a literatura, não se pode dizer que a literatura, toda a literatura que foi escrita no Ocidente e em épocas precedentes à Revolução, seja uma literatura reacionária. Ainda que alguns autores pudessem ter sido reacionários, mas na sua obra literária expressaram valores éticos, valores humanistas, valores espirituais, digamos assim, ricos e de elevação da humanidade, do humanismo propriamente dito. Então, a revolução cultural também é gradual. O que não é gradual é a revolução política, que é a tomada do poder, que muitas vezes é violenta. E no caso foi assim a Revolução Russa, e foi assim a Revolução Chinesa, a vietnamita, a coreana, a cubana. A revolução política, a implantação do poder político. Agora, a construção da sociedade, isso leva tempo, toma gerações. Como é que foi aquele período que as pessoas definem como o período da Gangue dos Quatro? Zé? Então, foi esse período, porque a chamada Gangue dos Quatro, entre eles, a esposa do Mao Tse-tung, comandavam esse processo mais radical e que acabou sendo um processo que dilacerou o partido, dividiu o partido, puniu uma série de dirigentes de maneira injusta, radicalizou, então promoveu essas atitudes sectárias, que a gente se referiu aqui na música, na cultura, de uma maneira geral. Então, a Gangue dos Quatro acabou sendo, assim chamada, né, acabou sendo responsabilizada e foram penalizados judicialmente. Bom, mas aí chega a era Deng Xiaoping, que é quando começa o grande processo de modernização chinesa. Eu queria que você falasse sobre isso, Zé, porque, na verdade, aquela visão, né, aquela frase famosa, né, não importa a cor do gato, né, desde que ele caça os ratos, e também o processo de criação das zonas de processamento de exportação, quer dizer, como é que foi essa visão de que a China precisava se desenvolver e o papel do Deng nesse processo? Muito bem. A concepção que presidia esse processo, é bom a gente datar, foi dezembro de 1978, uma reunião do Comitê Central do Partido, que lançou a política de reforma e abertura.
A premissa era esta: não se pode desenvolver as relações de produção socialistas sem o desenvolvimento pleno das forças produtivas. E as forças produtivas não podem se desenvolver sem algum tipo de abertura e sem reformar determinadas estruturas da sociedade chinesa, que apesar de terem sido virtuosas ou meritórias até aquele momento, não foram capazes, por exemplo, de acabar com a fome. Na época a China tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas vivendo numa situação de... 1 bilhão, né? 1 bilhão, desculpa, bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas vivendo precariamente, sob a condição de pobreza extrema. Então, o socialismo já tinha passado por 2 décadas, 3 décadas, ia completar 3 décadas, de 49 a 79, e ainda tinha problemas sociais terríveis, em nome de uma igualdade que não promovia o bem-estar de ninguém, né? Então, isso não é igualdade. Então, a premissa era modernizar e reformar. Aliás, ajudava a propaganda capitalista, né? De que o socialismo iguala a miséria. Exatamente. Né? Então, a premissa era desenvolver as forças produtivas. E, para isso, eles tomaram 2 iniciativas. A primeira delas foi começar a fazer uma reforma nas relações de produção no campo, porque o campesinato era muito constrangido por normas rígidas, e promover o lançamento dessas plataformas de comércio exterior, que foram as zonas econômicas especiais, que foi também uma forma inicial de acumulação. Foi a partir daí que o Estado chinês começou a acumular divisas e recursos para promover o progresso em outras esferas. Naquela época, eles diziam, e acho que eles sustentam isso até hoje, embora a formulação possa ter passado por modificações no texto, mas eles diziam o seguinte: essas reformas e aberturas são feitas de acordo, mantendo os princípios do marxismo-leninismo, os princípios do pensamento de Mao Tse-tung, os princípios do predomínio da economia pública sobre a economia privada, os princípios do destino socialista do que nós estamos fazendo. Ou seja, eles não diziam que a reforma e a abertura se orientava por princípios capitalistas, ou tinha por finalidade transformar a China num país capitalista. Até hoje, eles continuam afirmando que mesmo com o crescimento da economia privada e tudo isso que a gente está observando na China, de modernização, eles sempre dizem que o destino disso é a construção plena do socialismo. Mas olha que interessante, isso aconteceu, então, isso de certa forma pode ter iludido o Ocidente, porque isso começa no final dos anos 70. Isso. Aí nos anos 80 você tem a era do neoliberalismo, governo Reagan, governo Thatcher, tal, tudo isso, abertura, que vai culminar na chamada globalização. Na globalização, Zé, quer dizer, o capital financeiro decide o seguinte, quer dizer, que a indústria do mundo tem que buscar custos de produção mais baixos. Então você tinha essas zonas de produção, essas zonas especiais na China e em outros países. A indústria é exportada sobretudo para a China, né? E talvez houvesse a ilusão de que com os investimentos estrangeiros a China fosse se tornar capitalista. O Ocidente se iludiu em relação à China ou simplesmente o Ocidente enganou o próprio Ocidente? Porque também tem essa versão, né? De que os Estados Unidos, na verdade, foram vítimas dos seus próprios capitalistas, né? Bom, quem respondeu isso da maneira mais explícita possível foi a senhora Hillary Clinton. Ela deu uma vez uma declaração, eu não sei exatamente em que data, mas é algo de uma década para trás. Ela deu uma declaração dizendo o seguinte: nós temos que fazer autocrítica do fato de termos dado à China a condição de nação mais favorecida, que é uma cláusula, né, que é vigente na própria Organização Mundial de Comércio. O conceito da nação mais favorecida no comércio bilateral. E por quê? Como é que foi isso? Explica melhor. É que na relação entre países, determinados países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento com os grandes centros do capitalismo mundial, é permitido conceder vantagens na relação comercial para que aquele país supere o subdesenvolvimento. Então chama cláusula de nação mais favorecida. Na relação bilateral comercial, no caso a China seria mais favorecida por essas potências. Aí que se coloca a questão, né? Vamos dizer assim, os capitalistas americanos, eles queriam, na verdade, retirar a China do subdesenvolvimento
ou eles queriam simplesmente, na verdade, baratear os seus próprios custos de produção? Exatamente isso, né? E associado a isso, então, vem a questão dos investimentos externos diretos, que a China passou a atrair esses investimentos, não do ponto de vista entreguista, de dizer isso aqui é o paraíso do capital estrangeiro, mas tirando também vantagens disto. Questão de, principalmente, a transferência de tecnologia. Sócio local. Exatamente, sócio local, transferência de tecnologia. Claro que para isso teve que fazer adaptações em sua economia, no próprio conceito de propriedade, adotou formas de propriedade privada, privatizou determinadas empresas estatais que não tinham nenhuma serventia. Então, claro que a China fez adaptações. Mas, efetivamente, o que é que a China diz? Que nunca adotou o neoliberalismo, mas que tirou o máximo de vantagens possíveis da globalização. Por isso que a China, até hoje, a China nunca criticou a globalização propriamente. A China tirou vantagens da globalização a ponto de que hoje há uma globalização sob a liderança da China. Mas é interessantíssimo isso, quer dizer, porque no tempo em que a globalização era cultuada, eu entrei no jornalismo, Zé, nos anos 90, né? E aí a globalização já estava bombando, de vento em popa e tal. Era o Renascimento. Era o Renascimento. E aí você tinha os economistas que diziam, olha, a globalização é maravilhosa, está tirando bilhões de pessoas da pobreza. Estava tirando, na verdade, os asiáticos da pobreza, sobretudo, mas, na verdade, espremendo a classe média dos países ocidentais, né? Sim, sem dúvida. E só tirou, veja, o que tirou essas massas de milhões de pessoas da pobreza foram as políticas públicas que os governos socialistas, no caso, China e Vietnã principalmente, foram capazes de adotar, porque se dependesse da lógica cega do capital, por exemplo, o Brasil recebeu muito investimento. Seria superexploração do trabalho. Exatamente. Então, o neoliberalismo nos países dominados por classes dominantes capitalistas, entreguistas e pró-imperialistas, não houve uma redução da pobreza, houve um espalhamento da miséria, uma deterioração. Houve quando se passou a adotar políticas públicas nos governos populares. Nos governos progressistas, exatamente. Exatamente. Antigamente era a teoria do Delfim Neto, né? O bolo tem que crescer para depois ser distribuído. Exatamente. Era o modelo, superexploração do trabalho. Mas então a China vem alcançando esse desenvolvimento, crescendo, e ela não parecia ser um problema. Por quê? Porque você tinha o efeito China na economia dos Estados Unidos, que era a inflação barata, a inflação baixa. Inflação baixa, taxa de juros muito baixa, salários. Isso permitia aos grandes capitalistas manter os salários comprimidos nos Estados Unidos. Seu poder de compra está mantido. A inflação estava perto de zero nesses países. Porque antes da globalização, é interessante lembrar, os anos 80 tiveram inflação, né? Na América Latina e também nos países centrais. Os anos 90 foram praticamente sem inflação, fruto da globalização. E isso foi criando essa bolha financeira gigantesca, né? E aí, de repente, quer dizer, se percebeu, que a China ela atraiu investimentos estrangeiros, mas ela foi sendo capaz de desenvolver as suas próprias grandes empresas, que hoje rivalizam com as multinacionais do mundo, e a gente estava até debatendo isso no almoço, né? Tem-se a sensação de que daqui a pouco todas as grandes marcas, ou as principais, serão chinesas em todos os domínios. Como é que os chineses conseguiram isso, na sua opinião? Bom, eu acho que nós estamos vivendo hoje uma nova etapa na China, porque nós estamos em 25, né? Há 8 anos, 2017, uma das viagens de trabalho que eu fiz à China, numa delegação multipartidária de partidos de esquerda brasileiros, portanto, há pouquíssimo tempo atrás, menos de uma década, um dos interlocutores nossos, fazendo uma palestra sobre a China, ele falou do desenvolvimento, das excelências do modelo que eles estavam adotando, mas disse o seguinte: nós temos uma debilidade ainda a superar. Nós temos muito poucas marcas chinesas. Então, até então, a China era caracterizada por um crescimento vertiginoso, um desenvolvimento que vinha se mostrando cada vez mais virtuoso, mas era baseado naquela história de que é sobre baixos salários, sobre ainda o tema da privilégio para as exportações. Era a Apple produzindo na China, mas agora a gente vê que os celulares são Xiaomi, Huawei, isso. etc. Então, a nova... E esse membro era um membro da escola do partido, dizia isso. O nosso problema é que nós não temos as marcas chinesas, ou seja,
não tinham alcançado ainda um grau de desenvolvimento tecnológico para fazer a produção de produtos de valor agregado que dissessem só as marcas chinesas. Então, era o chamado Made in China, e não Made, como é que se diz? Era made in China, fabricado na China, mas não pela China. Exatamente. Né? Agora é substituído pelo Made by China. By China, exatamente. Isso, exato. Então, em 8 anos de diferença, já mais de 5, acho que o cara, quando ele falou isso, é porque a China já estava ingressando nessa fase. Hoje em dia, as marcas chinesas são espetaculares. E já são percebidas como produtos de alta qualidade. Uma coisa que é notável na China, Zé, é o seguinte, quer dizer, olha, o Japão teve um período de marcas que eram percebidas com baixa qualidade. Isso. E aí teve um ciclo até virarem altíssima qualidade. A Coreia é a mesma coisa. Na China o tempo foi muito curto para esse processo. Mas já que você falou da sua viagem à China em 2017, eu queria abrir um parêntese aqui, te perguntar quantas vezes você foi à China, qual foi a primeira vez, o que mais te impactou nessas viagens? Bom, eu fui à China acho que já um total de 9 vezes, mas ao longo de 25 anos. A minha primeira viagem à China foi no ano 2000, exatamente 25 anos. Era uma delegação composta, na época, era uma delegação partidária do PCdoB, composta pelo então presidente do partido, Renato Rabelo, e 2 vice-presidentes, que eram o Haroldo Lima, saudoso, morreu há pouco tempo, e eu. Nós éramos 2 vice-presidentes. O partido tinha um coletivo de vice-presidentes. Então, a primeira viagem foi em 2025. A segunda, em 2000. 25 anos atrás. Depois eu fiz 2 outras viagens sequenciais, 2001 e 2002. E levei mais de uma década para fazer a 4ª viagem. Impressionante, o que mais me chocou foi... Começa pela diferença da urbanismo. Visual, né? Visual. A urbanização da China mudou completamente. Na primeira viagem que eu fiz à China, não havia essa modernidade de cidades, esses arranha-céus, esses bairros ultramodernos, que não se vê em quase lugar nenhum do mundo. Quase não. Você chega em Xangai. Quem vai para a China e volta fala assim, poxa, parece que o mundo inteiro está no outro século. Hein? Exato. Você acabou de vir de Xangai e deve ter notado. Xangai é uma cidade muito mais moderna do que qualquer outra cidade ocidental. Não tem paralelo. Não tem paralelo. Não tem paralelo. E na minha primeira viagem à China... E não só a cidade, mas quando você entra nos prédios em si, por exemplo, o prédio do novo Banco de Desenvolvimento, é moderníssimo. Isso. Né? Os hotéis também. Os hotéis. Nessa época, na primeira viagem que eu fiz, a cidade mais moderna já era Xangai. Essa sim se distinguia, mesmo de Pequim. Mas hoje, Pequim é uma cidade também, e outras cidades... Pequim e várias outras, né? Shenzhen e tal. Guangdong, etc. Exatamente. Então, o que me chamou a atenção foi isso. O que me chama a atenção também é o nível de vida, é claramente bem mais desenvolvido, e até o estilo das pessoas, a maneira como as pessoas se comportam socialmente, é de uma outra civilização, uma outra sociedade. O que te chama a atenção no povo chinês? Bom, me chama a atenção a gentileza, né? E a disciplina. O chinês é muito disciplinado. Aliás, eu acho que isso é uma característica asiática. Você chega na Coreia, mestre, é impressionante. Então, eles são muito rigorosos, são muito aplicados, são muito focados no que fazem. Então, a gentileza, o rigor, a disciplina e, claro, a sede de conhecimento, o tratamento solidário que eles têm com relação aos outros povos do mundo, o interesse que têm pelos outros povos do mundo. Então, são qualidades, são estudiosos, muito estudiosos. Tudo que eles fazem é muito bem feito, né? A rapidez com que resolvem os problemas é impressionante. Então isso me impressiona muito na China. Eu também já tive a experiência, né, de visitar Japão, Coreia e China. E na Coreia eu tive também essa percepção. No Japão também, né, disciplina, obviamente. Mas na Coreia uma vontade de vencer assim muito grande. E na China a gente percebe isso também, né? Quer dizer, muito desejo de realizar tal. Eu percebi. E também percebi um senso de responsabilidade histórica, né? Eles sabem do que a China representa hoje para o mundo, né, do papel histórico. Eu achei isso fantástico. Eu dialoguei muito com professores, com jornalistas, que são pessoas assim de uma elite cultural, né? Então percebi isso também.
Mas, Zé, agora voltando a falar da história da China, né? Então você teve lá um longo período do Mao, um longo período do Deng Xiaoping e depois períodos mais curtos, né? Do Jiang Zemin e do Hu Jintao. Como é que você definiria também esses dois períodos, se eles fazem parte da mesma linha histórica ali, até chegar no Xi Jinping? Acho que sim, fazem parte, e os chineses têm uma tradição na sua formulação política. Cada liderança deixa uma marca própria, deixa uma teoria própria de enriquecimento da experiência de construção do socialismo. E eles incorporam isso no Estatuto do Partido. Então, o Estatuto do Partido Comunista da China, que é a força dirigente da sociedade, diz assim, que a China se orienta pelo marxismo-leninismo, pelo pensamento de Mao Tse-tung, pelas ideias, pela política de reforma e abertura do líder Deng Xiaoping, e citam também as características da política implementada pelo Jiang Zemin e pelo Hu Jintao. Então, ainda que haja ênfases diferentes e ainda que possam ter havido determinadas diferenças de um em relação ao outro, eu nem excluo a possibilidade de terem havido divergências de enfoque, mas a essência é a mesma, que é a construção do socialismo com características chinesas, partindo de um ponto de vista teórico único, que é o marxismo-leninismo e o pensamento Mao Tse-tung. Isso chegou até os dias de hoje com a nova formulação que eles dizem: a China se orienta pelo socialismo com características chinesas na nova era. E esse socialismo com características chinesas na nova era se orienta, além dessas teorias todas que eu me referi, pelo pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo na nova era. E, aliás, o Xi Jinping é um grande intelectual, né? Sim, sem Quer dizer, dúvida. com uma grande produção acadêmica. Imensa, imensa. É interessante porque a gente recebe, quer dizer, eu tenho esses livros, né, das obras... Os 4 volumes. Os 4 volumes, e algumas pessoas podem pensar assim, não, mas isso é propaganda. Não, não é propaganda. Ele reflete sobre a experiência chinesa. É denso. É um grande intelectual. Então, existe essa preocupação também de formular, né? É isso que eu acho interessante também. Acho que sim, e ele tem um grande mérito de... Veja, ele está dizendo socialismo na nova era, e o pensamento dele é o pensamento para este socialismo da nova era. Mas ele tem a percepção de dizer o seguinte: estamos fazendo tudo isso, impetuoso desenvolvimento, avançando no processo de modernização socialista, chegando perto do cumprimento das metas centenárias. Uma foi a meta do centenário do partido de extirpar definitivamente a pobreza. A próxima meta... Que quando foi o centenário do partido? Em 21. 21. A outra meta centenária é 2049, quando a Revolução completa 100 anos, e a meta é transformar a China num país socialista, moderno, poderoso, civilizado, democrático, plenamente democrático. Eles reconhecem que precisam avançar neste terreno, não no terreno da democracia burguesa, mas do aperfeiçoamento da democracia de processo socialista. Integral. Isso. Aí ele diz o seguinte, e isso ele fez ênfase quando comemorou o centenário do partido, em 2021. Ele disse o seguinte: nós estamos fazendo tudo isto, nunca nos afastemos da ideia original, da missão original que justificou a fundação do partido, em 1921. Ou seja, é a missão de construir o socialismo, é a missão comunista. Você falou a palavra missão, né? Eu ia falar assim, quer dizer, o líder chinês é quase que um missionário. Né? Exatamente. É impressionante, é um sacrifício, objetivamente. E, Zé, aí olhando para esse contexto, né, de autodesenvolvimento, tudo que a gente tem visto, a maneira como a China agora tem respondido à guerra comercial promovida pelos Estados Unidos. Algumas pessoas se surpreenderam, né? Algumas pessoas imaginavam que os Estados Unidos, talvez os Estados Unidos, quer dizer, dado o histórico imperial, achavam que iam chegar numa posição de força e iam trazer os chineses para a mesa de negociação. Eu tenho lido bastante dizendo, olha, qualquer negociação vai se dar entre iguais, né? A China não vai aceitar ser submetida a nenhum processo de bullying, de humilhação. Por que isso está tão, na verdade, consolidado hoje no espírito chinês? Bom, é isso. Eles desenvolveram uma grande capacidade de resistência, uma grande capacidade de luta e, óbvio, acumularam força para isso.
Hoje a China tem força para dizer a qualquer potência mundial que o povo chinês e a nação chinesa não renunciarão aos seus objetivos nem capitularão diante de qualquer pressão e ameaça. Mas é muito interessante que a China não usa esta força contra ninguém, né? Não, exatamente. Então, isso aqui é uma coisa curiosa também. Eu ia citar exatamente a frase que escutamos e lemos esses dias, quando o Xi Jinping decidiu enfrentar esse bullying, essa guerra comercial. Ele disse o seguinte: a China nunca provoca briga com ninguém, mas a China, quando é agredida, quando é ofendida, quando é ameaçada, as nossas pernas não tremem. Ou seja, nós enfrentamos, nós temos capacidade, porque eles adquiriram força. Agora, de fato, a China não tem propósitos imperialistas nem guerreiristas. A China sempre diz: quem quiser dialogar conosco, venha dialogar conosco, quem quiser cooperar, venha cooperar conosco, mas na base da igualdade. Mas eles formulam muito bem também. Zé, e aí, avançando então, quer dizer, olhando aqui agora, voltando ao tema, guerra comercial, a China tendo um superávit de $1 trilhão em relação ao restante do mundo, com as suas marcas sendo exportadas, como é que você vê nesse contexto, quer dizer, as oportunidades para o Brasil, né? Olhando o seguinte, quer dizer, o Brasil geograficamente, ele está na órbita de influência do antigo império, né? Que alguns diriam o Brasil está no quintal, né? Mas ao mesmo tempo, quer dizer, todo o motor econômico brasileiro hoje está direcionado para a relação comercial com a China, né? E a China já tem tomado providências para fortalecer essa relação Brasil-China. Ao mesmo tempo, a gente está muito perto de ter a cúpula China-CELAC agora no mês de maio, né? Como é que você vê as oportunidades para o Brasil nesse ambiente, sendo que o Brasil, embora o Brasil tem a sua ambição de soberania, o Brasil tem a ambição de um dia construir o sonho da civilização brasileira, mas o Brasil não acumulou forças para isso, né? Não tem esse acúmulo que a China conseguiu. Bom, é isso. Eu acho que o Brasil deve ter consciência e, para isso, é preciso que as forças que dirigem o país mantenham essa consciência de defender permanentemente o interesse nacional. Isso implica a soberania nacional. Implica também o progresso econômico, o progresso social. E nós temos muitas deficiências nesse terreno, muitos gargalos, houve muitos retrocessos nos períodos anteriores do neoliberalismo que ainda não fomos capazes de superar totalmente. E claro que para promover esse progresso nós não podemos prescindir de parcerias internacionais. Até porque no mundo globalizado, é uma globalização irreversível, não vamos pensar que isso que o Trump está fazendo vai dar certo para ninguém, nem mesmo para eles. É impossível voltar atrás. É um fracasso anunciado. Total. Né? Então é impossível voltar para trás, de restaurar o protecionismo, o isolacionismo, cada um país vai cuidar de si próprio. Não é assim. Cada país vai ter que manter a sua soberania, a sua independência, mas as parcerias no âmbito dessa economia objetivamente globalizada são indispensáveis e cada país deve se valer dessas parcerias para promover o seu desenvolvimento econômico e social. Eu vejo que as parcerias que melhor favorecem a este objetivo estão em relação à China e a outros países do BRICS, mas principalmente a China. Não quer dizer que a gente deva integrar a nossa economia à economia chinesa, ou que a gente venha a ser uma economia dependente da China, mas a gente deve procurar, nessa parceria, extrair as vantagens que forem possíveis para alavancar o nosso desenvolvimento. Os chineses... Só pegando um ponto, já que você falou de integrar ou não, aderir ou não aderir à Rota da Seda, na sua opinião? Eu acho que pode ser vantajoso para o Brasil aderir à Rota da Seda. Acho que isso poderá vir a ocorrer um dia. No momento, a opção que foi feita pelo Brasil... Mas isso não coloca o Brasil subalterno? Não vejo, porque a parceria da nova Rota da Seda não tem cláusulas, não tem cláusulas condicionantes. De qualquer maneira, veja, a decisão de não aderir ou de não participar da Rota da Seda, até onde eu entendi da última visita que o presidente Xi Jinping fez ao Brasil, foi uma decisão que acabou sendo, digamos, consensual. Porque qual foi a decisão tomada? O Brasil e a China vão
assinaram, né? 35 acordos. 37 acordos econômicos. O Brasil diz assim, no âmbito do seu projeto de crescimento, do seu projeto de desenvolvimento. E a China diz que esses projetos do Brasil têm a ver com a iniciativa da Rota da Seda, embora o Brasil não tenha assinado um protocolo de adesão a essa iniciativa. Ao mesmo tempo, no mesmo momento que o Brasil tomou a decisão de não entrar, mas de fazer esses acordos, o nível da parceria bilateral entre Brasil e China se elevou. Então, é parceria estratégica global de alto nível, uma coisa assim. Então, são gradações para mostrar qual é o nível de entendimento, qual é o nível de parceria entre aquelas duas economias. Eu tenho observado que em algumas visitas de Estado que o presidente Xi Jinping tem feito, e agora foi a primeira visita de Estado no ano de 2025, que foi no Vietnã, eles têm adotado a seguinte expressão: vamos fazer uma comunidade de futuro compartilhado China, agora eles fizeram assim, comunidade de futuro compartilhado China-Vietnã. Então, isso mostra que, ou seja, não é uma parceria voltada para criar dependências. Então, eu acho que, por exemplo, poderá ser virtuoso e vantajoso para o Brasil estabelecer uma comunidade de futuro compartilhado China-Brasil. Fica explícito que é uma associação. Agora, qual é o problema? Nós temos que resolver os nossos gargalos, porque, de fato, o Brasil não pode ser um exportador apenas de commodities. O Brasil precisa se reindustrializar. Por isso mesmo eu cheguei a escrever um artigo dizendo, olha, que a palavra central na relação Brasil-China deveria ser o nearshoring, né? Quer dizer, trazer essas marcas chinesas para produzir localmente, mas não apenas produzir transferindo tecnologia. Tem um exemplo que eu acho que até vale ser destacado, que é o exemplo de uma montadora chinesa, que é a GAC, que é a GAC, que está vindo, na verdade, montando parcerias com 3 centros de pesquisas de universidades brasileiras, a Unicamp, acho que Santa Maria e mais uma outra, acho que São Carlos, em São Paulo. Esse é um modelo muito interessante, quer dizer, da empresa vir não apenas importando seus modelos, mas também transferindo centros de produção. Aí eu queria também colocar, Zé, em relação a essas oportunidades Brasil-China, né? Se você imagina, quer dizer, que a consolidação dessas relações econômicas poderão ser capazes de abrir as mentes da elite colonizada brasileira, porque ela foi educada ou deseducada durante muito tempo pelo imperialismo, né? Os meios de comunicação, muitos preconceitos, etc. e tal. Você acha que as pessoas vão enxergar que a proposta de valor da China é superior à proposta imperial? Porque a proposta imperial é America First, ou seja, o resto vem em segundo lugar. A proposta chinesa é destino compartilhado, né? Então, você já te coloca em condição de igualdade. Você vê um processo possível de mudança nas classes dominantes? Bom, eu vejo assim, isso é gradual. Isso é gradual. Vai depender, para não falar somente de classe dominante, porque a classe dominante brasileira é reacionária. É uma classe que tem o DNA do escravocrata, o DNA da opressão, o mais brutal possível. Nós vimos esse exemplo aí, lamentável, de um ex-presidente do Banco Central, uma das maiores autoridades econômicas do país, em passado recente, um intelectual, um homem que tem certo brilho de formulações, dizer que o Brasil, para se desenvolver, precisa, ou para superar seus problemas, congelar o salário mínimo, que já é uma miséria, mesmo com toda a valorização que tem. Por 6 anos. Por 6 anos. Então isso mostra o DNA escravocrata opressor da classe dominante brasileira. Então, para não falar da classe dominante brasileira, eu acho assim, apenas, né, porque não depende dela, depende, para dizer uma palavra melhor, de que o Brasil desenvolva uma elite política, uma elite intelectual progressista, e que essa elite política e intelectual progressista tenha raízes no povo, tenha ligações com o povo, venha também dos partidos progressistas, e promova reformas virtuosas, reformas progressivas que levem o Brasil a um outro nível de desenvolvimento e de consciência. Isso depende
de muitos progressos no terreno político. O Brasil não pode ficar, enquanto o Brasil ficar na alternância de poder entre a centro-esquerda e a extrema-direita, nós não vamos resolver esse problema de ter uma elite política progressista conduzindo os destinos do país. Porque o que é construído é imediatamente destruído para ser reconstruído. É o mito de Sísifo no Brasil. Né? O esforço de Sísifo. Exatamente. Os progressistas constroem, a extrema-direita destrói. Isso. E, aliás, até anuncia que vai destruir, né? O ex-presidente aí chegou a dizer, olha, antes de construir alguma coisa, eu tenho que destruir muita coisa. Às vezes as pessoas pensam, Zé, que isso é uma coisa só da extrema-direita, só do Jair Bolsonaro, para ser explícito, né? O Fernando Henrique Cardoso, quando tomou posse, ele falou, olha, eu preciso destruir a era Vargas. Isso. O discurso de despedida dele do Senado era um discurso de destruição do Estado Nacional. Isso. Então você percebe que, vamos dizer assim, a social-democracia, a centro-direita não é tão diferente da extrema-direita na sua essência. Em absoluto, é isso. Nós temos uma classe dominante reacionária que se expressa nas forças políticas. Por isso que, quando eu me referi ao termo criar uma elite política e intelectual progressista, isso não pode estar desligado também de um processo revolucionário que a sociedade precisa passar por rupturas políticas, cujas formas a gente não sabe quais serão, mas precisa de uma revolução política no sentido de reformas profundas e das quais o povo não esteja desligado. Então, quando me refiro a elites políticas, é no sentido de que ela seja resultado, por exemplo, das classes trabalhadoras em movimento, das massas populares em movimento, que essas massas populares e classes trabalhadoras gerem, deem origem às forças políticas que virão a ser capazes de transformar esse país. E os intelectuais, né? Também os intelectuais. E você falou, o Mao era um intelectual, né? Claro. O Xi é um grande intelectual, né? Sobre essa questão dos intelectuais, né, uma coisa também que me chamou a atenção na China, né, o interesse que eles têm hoje no diálogo entre as universidades, os centros de pesquisa, os think tanks e os meios de comunicação. Como é que você vê, vamos dizer assim, o horizonte dessa colaboração midiática e intelectual Brasil-China? Muito bem. Em contraste com aquela ideia do choque das civilizações, que foi difundida aí nos anos do neoliberalismo e da globalização sob a hegemonia estadunidense, a China desenvolveu o conceito de encontro de civilizações. E ela coloca a serviço desse encontro de civilizações instituições como as que você citou, que são instituições voltadas para promover o intercâmbio entre povos. A própria ideia de modernização socialista da China vem acoplada com a ideia o Xi Jinping chama de iniciativa de civilização global, que está ligada também a uma outra que ele tomou, que é iniciativa de desenvolvimento global, e a uma terceira, iniciativa de segurança coletiva. Essas iniciativas, e principalmente essa iniciativa de civilização global, digamos assim, a ideia-força que incorpora essas medidas aí que você tomou. Então eu vejo, e isso tem a ver com a parceria para criar uma comunidade de futuro compartilhado entre o Brasil e a China, ou a parceria de ingressar na Rota da Seda, tem a ver também com isso, porque essas parcerias possibilitam o desenvolvimento desse encontro de civilizações. Você acaba de vir de uma viagem à China, em que estabeleceu muitos contatos com essa área midiática e desenvolveu até uma série de acordos de cooperação que criou a iniciativa do Midiática do Sul Global. E nós podemos dar vários exemplos. Por exemplo, existe aqui no Think Tank que você falou, né? Existe o Instituto Confúcio aqui no Brasil, já em várias universidades brasileiras, no Nordeste, no Sudeste, no Sul. Há muitas possibilidades de promover esse encontro de civilizações. Não quer dizer que vai haver padronização. A cultura brasileira é muito diversa da cultura chinesa, mas o encontro de civilizações permite que uma conheça a outra. E isso, inevitavelmente, vai se desdobrar em programas culturais, em programas de estudos acadêmicos, programas de mídia. Então, eu vejo com muito otimismo as oportunidades que se abrem. Zé, a primeira pessoa que eu entrevistei nessa série, que na verdade não é uma série, a segunda pessoa entrevistada com essa câmera aqui,
nesse estúdio, nesse layout, foi o professor José Kobori, que vinha, descendência japonesa, né? Mas vinha do pensamento liberal, né? E depois de muita reflexão ele foi caminhando na direção do socialismo, né? Cada vez mais pessoas que pensam, né? E, vamos dizer assim, conseguem, na verdade, assim, separar o seu pensamento dos seus interesses econômicos, chegam à conclusão de que o capitalismo está no seu processo de esgotamento, está chegando ao fim, e de que o horizonte é socialista. E, ao mesmo tempo, estão chegando à conclusão de que os sistemas ditos democráticos não são democráticos, né? Você enxerga ganhos de, vamos dizer assim, de compreensão de setores pensantes aqui da sociedade brasileira em relação ao colapso democrático no Ocidente e ao esgotamento do capitalismo? Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais intelectuais vão compreender essa realidade. Mesmo nos Estados Unidos, a gente tem publicado aqui as colunas do Jeffrey Sachs, Richard Wolff, Michael Hudson. Então, não são comunistas, não são socialistas de origem, mas cada vez mais se aproximam. Não sei se eles vão chegar ao socialismo. O Kobori disse que sim. Ele agora, filosoficamente, se considera um socialista. Independentemente de se tornarem socialistas ou não, eu vejo que vão surgindo intelectuais que compreendem essa realidade, esse declínio do império, e que é preciso buscar uma alternativa. E eles, se tornando socialistas ou não, vão descobrir que as alternativas virão de um encontro desse pensamento progressista com os socialistas, com os revolucionários. Isso vai produzir novas alianças políticas, isso vai gerar a formação de novos partidos políticos, ou novos tipos de frentes, de alianças políticas, e tudo isso vai ser, digamos assim, o motor de um desenvolvimento revolucionário. Uma vez você falou que você jamais faria parte de um partido que não tivesse a palavra comunista, né? Inclusive tem movimentos assim para suavizar, não, veja bem, comunismo é uma palavra, vamos trocar para movimento 65, para outras coisas. Você acha que o comunismo vencerá no final? Eu acho que sim. Eu acho que o futuro da humanidade é a construção de uma sociedade livre de todo tipo de opressão e de exploração. O problema é que não se deve caricaturar essa sociedade, porque durante muito tempo os próprios comunistas, e isso fazia parte da época que cada um viveu, a gente não pode julgar as gerações passadas com os olhos de hoje, porque as circunstâncias deles eram outras, então imaginavam que poderia abruptamente ou em curto prazo histórico construir uma sociedade totalmente coletivizada, e muitas vezes confundia a propriedade coletiva dos meios de produção com uma uniformização da sociedade. Tudo isso eram mitos, tudo isso eram visões idealizadas. Aliás, na China mesmo, dialogando com pessoas assim, quer dizer, mesmo assim, quer dizer, pessoas que valorizam o socialismo, a construção chinesa, defendem que haja as diferenças salariais em função de recompensar o esforço das pessoas. Exatamente. Os comunistas amadureceram a sua compreensão de que o igualitarismo... Não pode ser absoluto. Não pode haver igualitarismo. Aliás, há teóricos comunistas que dizem o seguinte: a ideia do igualitarismo é uma ideia pequeno-burguesa, porque é uma ideia que está completamente afastada da realidade. De modo que, quando eu falo de comunismo, eu imagino a emancipação completa do ser humano. E essa emancipação completa, naturalmente, leva tempo. Eu acho que os partidos, né, vocacionados para isso, são aqueles que são portadores de uma teoria que é capaz de orientar a luta por isto. Em determinados países, em algum momento, por conta de circunstâncias muito particulares, até mesmo algumas circunstâncias repressivas, alguns partidos foram obrigados a mudar de nome, mantendo a sua essência. Outros mudaram de nome porque resolveram renegar os seus princípios. Eu acho que no Brasil, apesar das dificuldades que o movimento comunista enfrentou e enfrenta, inclusive dificuldades culturais, não se justificaria a mudança do nome do partido, porque ele já se consolidou como tal. Eu acho que ficaria mais caracterizado como uma renúncia aos princípios e à missão histórica do que uma adaptação. Eu acho que se podem fazer adaptações
na propaganda, na forma de agir, nas táticas, nos métodos, mas a essência do partido deve se manter. E isso, o nome faz parte disso, a simbologia também. E olhando assim, quer dizer, vamos dizer assim, para essa superação então do igualitarismo, será que o modelo de sociedade ideal, Zé, a gente não vai ter, por exemplo, todas as populações vivendo com dignidade, e mais que com dignidade, com conforto, com boas condições de vida, porque a humanidade é capaz de prover estas condições hoje com os recursos que tem, muitos bens públicos, né, na verdade, quer dizer, então assim, quer dizer, menos bens privados e mais bens públicos, porque isso inclusive gera mais satisfação, gera mais interação entre a sociedade e novos mecanismos de reconhecimento, porque na verdade as pessoas, quer dizer, quando se esforçam, elas buscam o reconhecimento e muitas vezes as pessoas confundem reconhecimento com dinheiro. Quer dizer, reconhecimento não é estar na lista dos bilionários da Forbes, pode ser outra coisa. Isso. Pode ser ganhar uma medalha, pode ser reconhecido como, sei lá, um grande professor ou uma pessoa importante numa determinada comunidade. Então, eu acho que o grande desafio das sociedades é encontrar, assim, quer dizer, como reconhecer o mérito, né? É isso. E, claro que para chegar a esse nível de desenvolvimento, de bem-estar social, a desigualdade é algo a ser combatido. A desigualdade é essa, de bilionários e de miseráveis ou de pessoas desprovidas. Portanto, o engrandecimento do bem público depende principalmente de uma redistribuição da riqueza, em que toda a sociedade se sinta contemplada, se sinta satisfeita e adquira isso que você está dizendo, um conceito que você está apresentando, adquira níveis satisfatórios ou excelentes de reconhecimento e de premiação. Você enxerga a esquerda brasileira aí no futuro breve falando mais abertamente em socialismo, comunismo, enfim? Bom, eu acho que é inevitável que a luta vai colocar esse desafio, porque eu também não vejo que o Brasil seja capaz de superar os seus impasses. Remendando o liberalismo. Não né? pode. O Brasil vai ter que fazer escolhas, vai ter que fazer rupturas, eu acho que vai ter que fazer revoluções, não estou aqui falando de forma de luta. Mas com essas classes dominantes no poder, é impossível. É impossível levar o Brasil para frente. São classes dominantes retrógradas. E você acha que o colapso do Império abre essa oportunidade? Abre, sem dúvida. Sem dúvida. E por falar nisso, voltando a uma pergunta anterior que você fez sobre se a classe dominante seria capaz de perceber essa questão, vai haver uma luta em torno disso. O trumpismo já está tentando fomentar aqui dentro uma luta. Quando ele fala em afastar a China da América Latina e afastar a China do Brasil, vai haver uma luta aqui dentro em torno disso. Então vão aparecer no quadro político as forças pró-americanas e as forças que querem... Como havia na Guerra Fria, né? Que as forças que eram contra os Ruskies, né? Os russos, então aquelas coisas todas. Né? Então isso vai acontecer, a classe dominante. Pode ser que nessa luta setores da classe dominante façam uma opção melhor. Só que com uma grande contradição, né? Porque hoje a economia pende para o lado da China. Exatamente. Essa é a questão. As possibilidades de progresso estão aí. É isso aí. Zé Reinaldo, muito obrigado, um grande prazer dialogar com você. Esse aqui sabe tudo sobre China, tá? Que nada. Os outros são os outros. Valeu, Zé. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Sucesso aqui para o veículo. Valeu. Obrigado.